Você já ouviu a palavra apostasia? Se sim, sabe o que significa? É uma expressão para falar daqueles que se apartam da fé. E a Bíblia traz muitas advertências a respeito disso. Hoje, esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor o assunto. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que nós temos aqui, em primeiro lugar, é uma declaração expressa do Espírito Santo. Não é uma possibilidade, é um fato. Deus, que é presciente, conhece todas as coisas, mesmo aquelas que ainda não aconteceram, ele se antecipa ao que aconteceria nos últimos tempos, dizendo: haverá apostasia, as pessoas apostatarão da fé. Por quê? Porque elas vão cair num laço maligno, no que a Bíblia chama de espíritos enganadores e doutrinas ou ensinos de demônios. E uma pergunta a ser feita é: qual o propósito de Deus nos dar essa informação concernente aos últimos dias? Com certeza Deus não fala do futuro só por falar ou porque não consegue guardar segredo. Então a lógica nos remete a um lugar entendendo a justiça, a sabedoria, o amor e o cuidado de Deus, que essa informação ela visa ter o papel de uma advertência para que a gente possa se prevenir e para que não venhamos ser vítimas desse tipo de engano. Precisamos nos preparar não só no sentido de saber o que nos aguarda, mas de podermos evitar algo que não precisa fatalisticamente nos atingir. Então eu gostaria de começar explorando a ideia que alguns não gostam de admitir de que a fé pode ser perdida. Essa palavra, que foi traduzida como apostatarão da fé, no original grego apisteme, ela significa literalmente retroceder ou fazer retroceder, afastar-se de alguém ou fazer afastar-se, remover, ir embora, deixar alguém, abandonar, tornar-se infiel, fugir ou ausentar-se de. Interessante que em vários textos distintos do Novo Testamento, ela tem possibilidades distintas de tradução de acordo com esse leque de possibilidades. Em vários textos do Evangelho de Lucas, em Atos e em 2 Timóteo, ela é usada no sentido de apartar-se. Em Lucas 8,13, ela aparece com o conceito de desviar. Em Atos 5,37, levar consigo. Atos 5,38, deixar ir embora. Em outros textos de Atos, 2 Coríntios e Hebreus, ela aparece com o sentido de afastar. Ou seja, todas as possibilidades de tradução e de aplicação dessa palavra fala de abandono. Então, quando a Bíblia usa o termo apostatarão da fé, está falando de gente que abandonou a fé. E só pode abandonar depois de ter tido uma experiência de fé. Então, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo não denunciaria o afastamento da fé se não fosse possível acontecer. É lógico que não é a vontade de Deus, tanto que Deus está dizendo que vai acontecer e dando-nos a chance de que nós possamos nos prevenir. Bom, há inúmeros textos que falam sobre o assunto. Paulo exortou aos Colossenses 1,23, e diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que ouviram. Então ele fala de permanecer na fé e não se afastar da esperança. Em 1 Tessalonicenses 3,5, Paulo demonstra preocupação com esses irmãos de Tessalônica, dizendo: mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Em outras palavras, vão, perdido. Ele também diz em 1 Timóteo 9 de gente que naufragou na fé, 1 Timóteo 5,8 fala de gente que negou a fé, 1 Timóteo 6, versículos 10 e depois 21 fala de gente que se desviou da fé. Em Hebreus 10, 38 a Bíblia fala dos que retrocedem e o contexto é a fé. Portanto, quando Deus fala que é possível perder a fé, ele não faz essa declaração para nos desanimar. E sim, vou insistir nisso, com o intuito de prevenir a queda. Em 2 de Pedro, capítulo 3, nos versículos 17 e 18, a Bíblia diz: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Assim como Pedro fala de não ser arrastado pelo erro de homens insubordinados, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, quando fala que o Espírito afirma expressamente que haverá apostasia, apesar de mencionar o que está por trás, no pano de fundo, a ação de espíritos enganadores, ele menciona também
a presença e a atuação de homens que cooperam para a propagação ou a divulgação do engano. Então ele diz a partir do verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras, têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Portanto, Paulo começa a descrever que por trás da ação demoníaca, nós temos homens mentirosos, e eles promovem a distorção do uso e o propósito das coisas que o Criador fez. Basicamente, temos homens com uma inspiração maligna, distorcendo as Escrituras. Essa é a essência do engano que acaba conduzindo à perda da fé. Mas se por um lado a fé pode ser perdida, por outro ela pode ser guardada. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, eu terminei bem, eu não perdi ela no processo ou no caminho. Alguns textos nas Escrituras mostram, exortação acontecendo para que se permaneça na fé. Atos 14, 22 diz que Paulo e Barnabé exortavam os discípulos a permanecerem firmes na fé. Em 1 Coríntios 16, 13, a Bíblia diz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Em todos esses textos, a palavra de Deus está nos mostrando o que é o oposto de naufragar na fé, que é manter a fé e a boa consciência, como Paulo diz em 1 Timóteo 1,19. Em Hebreus capítulo 3, versículo 14, nós percebemos que é possível guardar até o fim a mesma confiança que nós tivemos desde o princípio. O autor diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, agora vem o condicional, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Para ter esse resultado, temos que permanecer firmes e é possível guardar a mesma confiança que tivemos desde o início. Aliás, vale dizer que isso é uma responsabilidade que nos foi confiada. Em Judas, no capítulo 3, nós lemos, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em outras palavras, ao exortar aqueles irmãos a lutarem pela própria fé, para que ela não fosse comprometida, ele está apontando numa direção clara. É nossa responsabilidade proteger e guardar a fé. Na verdade, se nós fizermos a nossa parte, podemos sempre, obviamente, contar com a parte de Deus. Se fizermos a nossa parte, a luta pode ser vencida. Em Efésios 6,13, a Bíblia diz, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então sabemos que a fé pode ser perdida, mas também pode ser guardada. Sabemos que há uma ação maligna tentando promover a perda da fé, mas sabemos que, por outro lado, podemos contar com uma ação divina para que a fé seja guardada. Então, para encerrar de forma prática, a pergunta é, o que devemos fazer para não perder, antes, ao contrário, guardar a fé? Então, nesse mesmo texto de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo traz algumas dicas importantes. Lá no capítulo 4, eu vou ler do versículo 6 até o 8. E depois vou pular para o 16. Ele diz, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Verso 16, ele diz, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui nós podemos resumir as dicas que o apóstolo Paulo dá. Primeiro ele fala de nutrir-se, alimentar-se das palavras de fé. Nós precisamos tanto da leitura bíblica como de um ensino coerente com a palavra de Deus, aquilo que Paulo chamava de a sã doutrina. À medida que vamos nos alimentando e fortalecendo, nós desenvolvemos o que podemos chamar aí anticorpos às heresias e aos ensinos enganosos. Muitas vezes Paulo está falando de pessoas que estão ali, criando fábulas profanas que ele atribui. Isso é coisa de velha caduca, não faz o menor sentido. E às vezes eu vejo pessoas se agarrando a distorções doutrinárias que me deixa assim assustado, pasmo. Eu me pergunto se realmente não há uma ação maligna, um espírito sedutor e enganador por trás para levar alguém a convicções tão distantes da palavra de Deus. Mas ele nos mostra que além de se alimentar na palavra, nós precisamos nos exercitar na piedade. Mais do que apenas nos alimentar da palavra buscando conhecimento, nós temos que praticar a piedade. Tempo com Deus, vida de oração, as disciplinas espirituais, a vida de serviço aos irmãos, tudo isso é parte de algo que nos fortalece.
Eu tenho visto pessoas tentando viver um cristianismo teórico, enfiado atrás dos livros, sem nunca ter tempo com Deus, servir as pessoas. Isso também gera um certo desequilíbrio. Mas Paulo termina com algo específico a Timóteo e também para os outros. Cuidar de si e cuidar dos outros. É necessário cuidado, é necessário vigilância. Não podemos achar que nunca vai acontecer conosco. Dentro dessa visão de cuidado, nós precisamos entender que os ensinos enganosos tentam transformar em pecado coisas que Deus não diz que é, mas muitas vezes tentam definir como não sendo pecado aquilo que Deus diz que é. Eu termino citando Hebreus 3, versos 12 e 13. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que o Senhor nos dê graça para permanecer atentos, vigilantes, dependentes dele, para que nunca venhamos a comprometer a fé.